Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Quantos vieram nesta noite ouvir uma palavra do trono de Deus? Eu creio, irmãos, que muitos que aqui estão nesta noite não vão sair da mesma forma que entrou. Eu creio, porque o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo manifestado pelos seus servos, e nesta noite, que o nosso Deus use mais um vaso de barro para a honra e glória de Deus Pai. Glória seja dada ao Santíssimo. Quantos aqui já foram alcançados pelo Evangelho? Levanta a mão. Quantos de vocês que já foram alcançados pelo Evangelho têm orgulho desse Evangelho? Quantos de vocês não têm vergonha desse Evangelho? Não simplesmente dentro da igreja, mas lá fora. Porque é lá fora que mostramos o cristianismo que cremos. Louvado seja teu nome, Jesus. Ontem, dia 31 de outubro, comemoramos o Dia das Bruxas, foi isso? Não, 503 anos da Reforma Protestante. Coincidentemente, vamos meditar no versículo que o monge alemão Martinho Lutero, ao ler esta carta, ele se regozijou e algo queimou dentro dele e despertou o verdadeiro Evangelho na vida daquele homem e revolucionou para a honra e glória de Deus Pai. Abrimos a palavra de Deus na carta de Romanos. Glória a Deus. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quando entendemos que nós somos ministros, cooperadores, embaixadores do Evangelho, o Senhor nos capacita para mostrar a sua verdade, para mostrar a sua bondade, sua graça por meio desta palavra. Também quero agradecer ao pastor pela confiança de me dar esta oportunidade para trazer uma palavra para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Eu queria louvar a Deus pelos membros da congregação e pelos visitantes que aqui está, e peço encarecidamente a atenção de todos. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, apóstolo Paulo aos Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Louvado seja o teu nome, Jesus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos novamente, Senhor. Sabemos, Seu Deus, que a tua palavra está sendo pregada, Seu Deus, aos quatro cantos, Seu Deus, do mundo. Pai, muito obrigado, Seu Deus, por estarmos aqui nesta noite, Seu Deus, porque também cantamos, Senhor Deus, o Evangelho. O Evangelho também, Senhor Deus, nesta noite foi cantado. O Evangelho da boa nova, Senhor Deus, de salvação do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. E agora, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, prepara os nossos corações, que os nossos corações estejam abertos, Pai, disponíveis, Pai, para ser transformados, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que muitos aqui já são servos
filhos que já foram alcançados pelo Evangelho. E que Evangelho é esse que o apóstolo Paulo não se envergonha? O apóstolo Paulo, outrora no passado, era um perseguidor desse Evangelho que, atualmente, na carta de Romanos, ele diz que não tem vergonha do Evangelho. Um Evangelho que alcançou um homem perseguidor, um homem que buscava matar os cristãos, um homem que, dia após dia, procuravam cartas e cartas para perseguir a igreja de Cristo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele não era somente perseguidor. O apóstolo Paulo disse que ele era irrepreensível na lei. O apóstolo Paulo, do início da lei ao fim, segundo ele obedecia à lei. E nesses detalhes, irmãos, nós podemos aplicar duas coisas em nossas vidas. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho ele serve para aquele que é desprezado pela sociedade, aquele que é uma prostituta, aquele que é um ladrão, mas também aquele que se acha religioso, que diz que eu obedeço. Certa vez eu, evangelizando mais alguns irmãos, nós pregamos o Evangelho para uma senhora, a senhora, não, irmão, eu não preciso aceitar Jesus. Eu não preciso de Jesus. Por quê? Porque eu não mato, eu não roubo. Quem precisa de Jesus é esses aí que estão matando, esses que estão roubando, essas mulheres que estão se prostituindo. Mas o Evangelho, a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer. E esse Evangelho, irmãos, alcançou Paulo. Pela lei, pela antiga aliança, o apóstolo Paulo seria justificado, pastor Tiago. O apóstolo Paulo, ele tinha todas as condições de ser justificado. Tanto que Tiago, lá na frente, na sua carta, diz que se você tropeçar em um só ponto na lei, você já está condenado. Mas Paulo, ele afirma, eu era irrepreensível. Eu era irrepreensível. Mas o Evangelho quebrou todas as minhas barreiras. O Evangelho, ele quebrou Paulo de uma forma que ele disse que tudo aquilo que eu sabia, eu considero como esterco. Tudo que eu imaginava que era servir a Deus, tudo que eu imaginava que era agradar a Deus, o Evangelho veio quebrar. O Evangelho manifestou algo diferente na vida de Paulo. E Paulo não tinha vergonha desse Evangelho. Mas Paulo tinha algumas razões para se envergonhar. Será que temos razões para se envergonhar desse Evangelho? De uma boa notícia que outrora, antes de Jesus Cristo vir ao mundo como filho, antes todos estavam fadados à condenação, estavam condenados ao inferno. Um Evangelho que, por meio do sacrifício de um justo, o sacrifício de um homem perfeito, nos justificou em redenção na cruz do Calvário. Será que Paulo e nós, atualmente, temos razões para se envergonhar desse Evangelho? Vou dizer pelo menos 3 razões para que Paulo pudesse se envergonhar do Evangelho. Primeiro, irmão Nonato, o Evangelho era uma história, para alguns na época, de um carpinteiro pobre, de um carpinteiro nazareno, que morreu numa cruz. A palavra de Deus diz que maldito aquele que morre numa cruz. Então, para entender, era difícil, naquele contexto histórico, crer no Evangelho de um simples homem. Porque os próprios israelitas, onde Paulo se insere,
Eles esperavam um Messias vitorioso, um Messias com aparência gloriosa, um Messias parecido com o rei Davi, mas não foi assim. Jesus veio com toda a humildade, com toda a simplicidade, e isso era um dos motivos para não somente se envergonhar, mas também em crer no Evangelho. É muito fácil hoje, amados irmãos, pois temos uma palavra traduzida. Nós temos praticamente quase todos os dias alguém falando do Evangelho. O Evangelho mastigado para cada um de nós. Mas Paulo não tinha. Paulo não tinha. O segundo motivo é que o Evangelho ele não era bem visto na alta sociedade. O Evangelho ele era frequentado por pessoas mais simples, pessoas menores na sociedade. O Evangelho era rejeitado pelos maiores, pelos reis. Isso era outro motivo para Paulo se envergonhar do Evangelho. E o terceiro e último motivo, e mais forte, é porque o Evangelho trazia perseguições. O Evangelho trazia sofrimentos. E Paulo sabia bem disso. Paulo, depois de Cristo, do cristianismo, eu creio que foi o servo, o discípulo que sofreu mais perseguições. Mas ele disse que a tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. O Evangelho, naquela época, e hoje também não diferente em alguns países, né? Em especial no Oriente, e estamos vendo isso também atualmente no Ocidente, né? O cristianismo está sendo repelido cada vez mais, que possamos nos preparar pelo que há de vir para o povo de Deus. E Paulo, ele sabia que o Evangelho trazia sofrimento. Paulo sentia na pele. Ele não só ouviu falar. Paulo sentiu, literalmente, o sofrimento de ser um bom soldado de Jesus. Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho. E não devemos nos envergonhar. Devemos nos envergonhar de quê, irmãos? Devemos ter vergonha do pecado. Aquilo que nos afasta de Deus é que nós devemos ter vergonha. Para não ficar nas minhas palavras, vamos na oração de Daniel, capítulo 9. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo 9. Glória a Deus. Amém? Daniel, capítulo 9, versículos 7 e 8. Glória a Deus. Amém? Daniel 9, 7 e 8. Oração de Daniel. Senhor, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelos quais nos espalhastes por causa de nossa infidelidade para contigo. Daniel ora ao Senhor e ele se sente envergonhado, porque todo o povo de Deus tinha sido infiel. Daniel estava num país onde estava cativo o povo. Por quê?
porque todo o povo de Deus foi infiel. E Daniel reconhecia isso. Ele ficava não somente envergonhado. E o interessante é que Daniel, em outras passagens, ele é visto como um homem justo. Ele é visto como um homem que, se orasse, pelaquela terra, era visto como um homem de Deus, um homem que, pela fé, fechou a boca dos leões. Mesmo assim, ele reconheceu a vergonha de ser infiel a Deus. No mesmo livro que nós estamos meditando, Romanos capítulo 6, glória a Deus. Tua palavra é viva e eficaz, Jesus. Glória a Deus. Amém? Romanos capítulo 6. Glória a Deus. A partir do versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora a escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês agora se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 19, me chama muita atenção. Certa vez, alguém pregando sobre ele, ardeu em meu coração. A palavra de Deus diz que, da mesma forma, quando éramos usados por Satanás, usados quando éramos escravos do pecado, a palavra de Deus aqui nos orienta a ser, no mínimo, igual quando somos usados por Deus. Como somos depois de ser santificados, depois de sermos alcançados pelo Evangelho, devemos ter, no mínimo, o mesmo vigor. O vigor de servir a Deus com vontade, porque outrora nós fazíamos de tudo para satisfazer a nossa carne, para satisfazer a vontade do diabo. E hoje nós devemos, no mínimo, fazer igual. E aqui diz que o fruto desse pecado, dessa vida pecaminosa, era a vergonha. Foi o único fruto que nós obtemos dessa vida pecaminosa. E aqui eu abro um parênteses. Nós, os filhos de Deus, que foram alcançados pela graça, por este Evangelho que Paulo não se envergonha, será que temos saudade daquela vida? Ou quando olhamos para trás, nós sentimos esse único sentimento que Paulo nos orienta aqui em Romanos? Não, irmão Leste, eu não sinto saudade. Eu sinto vergonha daquilo que eu fui. Eu não sinto saudade. Se Deus esqueceu, se Deus jogou no mar do esquecimento, quem sou eu para querer voltar? Deus me libertou para uma vida infinitamente mais, uma vida infinitamente melhor, para a honra e glória de Deus. Nós vimos alguns pontos porque Paulo tinha razões para se envergonhar. Glória a Deus.
Mas Paulo tinha razões para não se envergonhar também. Por quê? Porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Não é o poder do homem. Não é poder de mais ninguém a não ser de Deus. Quando fui convidado para trazer uma ministração num domingo de ceia, naturalmente a gente se sente com medo, com tremor e temor. É até saudável, porque estamos ministrando uma palavra viva para uma igreja que precisa de uma palavra viva. Mas quando eu entendi que o Evangelho é o poder de Deus, como Esdras falou, quando eu percebi que Deus estava comigo, eu criei coragem. E quando ministramos o Evangelho ele faz algum efeito no ouvinte. Não é pela força e nem pela violência. É pelo Espírito Santo de Deus. O nosso dever como ministros do Evangelho, o nosso dever como pregador, como vaso, é proclamar o Evangelho. É o Espírito Santo de Deus que transforma. É o Espírito Santo de Deus que convence. E Paulo sabia muito bem disso. Paulo sabia da sua arrogância antes de conhecer o Evangelho. Mas ele teve um encontro com o Evangelho. Ele teve um encontro de uma forma que mudou extraordinariamente a sua vida. Nos versículos passados ele disse que ele era devedor. Que ele era devedor, ele tinha que pregar. Lá na frente ele disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo, ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus. Mas não só isso. Ele sabia que era para a salvação. Paulo não tinha vergonha do Evangelho, porque ele sabia que esse Evangelho trazia salvação. Primeiramente para quem? Para ele. Ele foi salvo. E trazendo uma aplicação que possamos não ser. Não devemos ser egoístas. Fomos alcançados pela graça. Hoje somos salvos em Cristo Jesus. Vamos correr atrás. Vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho para que outras pessoas venham a ser salvas. Quando eu estou aí embaixo, não importa, irmã Ivani, quem estiver louvando, mas quando eu olho para o irmão do lado, e ele derrama as lágrimas, e ele sente que foi salvo, que a adoração está dentro dele, que ele é grato a Deus por estar aqui nesta noite, que Jesus, o Filho de Deus, morreu por ele, eu sinto uma presença tão profunda, porque são pessoas que reconhecem o que Cristo fez por eles. Paul Washer uma vez falou que ele vê muito amor naqueles que tiveram uma vida pecaminosa maior do que a dos outros. Assaltantes, prostitutas, porque eles reconhecem da
aonde eles foram salvos, irmã Sandra. O barulho de uma chave dessa aqui, ó, ela não pode significar muita coisa para cada um de nós. No momento, para mim, não significa nada. Significa alguma coisa para você? Mas para quem está no calabouço há mais de 9 anos, se ele vê um barulho de uma chave dessa, ele sente uma esperança que vai sair de lá. Não é diferente quando entendemos o Evangelho. Muitas vezes, irmãos, quando alguém vem testemunhar o que Deus fez na vida deles e um pouco do seu passado, ele resume de uma forma para que não se estenda, e é até bíblico, né? O apóstolo Paulo, quando ele foi testemunhar quem ele era, ele fala em poucos versículos, mas quando ele fala do que Jesus fez por ele e do que ele está fazendo, ele escreve cartas e cartas e cartas. Mas quando o irmão ele vem pregar, ele vem testemunhar do que Deus fez na vida dele, ele sabe que Deus fez muito mais. Deus salvou ele de uma forma tão grandiosa que ele às vezes não tem palavras. Glória a Deus. Paulo não tinha vergonha do Evangelho também, porque não há distinção. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho está ao alcance de todos. Não há exceção. Eu creio que aqui pessoas já foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas que ainda não foram, e não é porque você vem todo domingo para a congregação, não é porque você está congregando, não é porque você está lendo a Bíblia ou até mesmo orando. Mas existe o Evangelho que ele muda, ele transforma. Certa vez eu vi numa pregação que o pastor pregando, ele achou interessante algo que ele viu na entrada da igreja, que ao sair a igreja de imediato via: agora é hora de ser igreja. Ao sair da congregação, nós devemos mostrar o cristianismo que temos. Nós devemos mostrar com as nossas ações, com as nossas palavras e com os nossos pensamentos o Evangelho que uma vez nos alcançou. Como Paulo não tem vergonha do Evangelho, não devemos também ter. Paulo tinha os seus motivos, e devemos ter os nossos também, pessoais. Gostaria de ler alguns versículos da carta de Hebreus. Glória a Deus. Amém? Hebreus capítulo 2. Glória a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 11.
Não devemos ter vergonha do Evangelho, porque Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Não devemos ter vergonha do Evangelho, porque Deus não tem vergonha. Hebreus 11, glória a Deus. A partir do versículo 19. Glória a Deus. Amém? Hebreus 11, 13. No contexto, nos primeiros versículos, fala de vários heróis da fé, como Abraão, Noé. O versículo 13 assim diz a palavra do Senhor: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, olha aí, por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Jesus. Nós buscamos uma pátria melhor, uma pátria celestial, que tem promessa, onde não haverá choro, nem dor, nem lamento, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Estamos chegando ao final. Eu queria falar algumas coisas aqui, alguma aplicação sobre a vergonha que há no Evangelho. Há 3 tipos de pessoas na igreja. Primeiro, as que envergonham o Evangelho. Essas pessoas, com suas atitudes, com seu testemunho, elas envergonham o Evangelho. E isso é lamentável. O apóstolo Pedro disse que era melhor nem ter conhecido a verdade. O Evangelho, por ser o poder de Deus, a igreja ao entender isso, o povo de Deus entender isso, ele tem que ter temor e tremor. Porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se negligenciarmos essa salvação, como escaparemos? A palavra de Deus diz que só Jesus salva. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Senhor Jesus disse que pelos frutos conheceremos a árvore. É notório aqueles que envergonham o Evangelho. Existe o segundo tipo de pessoas na igreja. São os que têm vergonha do Evangelho. Não é só de forma visível, de forma, às vezes, não traz a palavra de Deus, não se veste como cristão. E você sabe que um cristão tem as suas vestimentas.
No fundo você sabe. Ele tem vergonha de falar do Evangelho. Isso acontece muitas vezes. São os agentes secretos do Evangelho, que só sabem que eles são cristãos se perguntar. Mas existe um povo que não tem vergonha do Evangelho, que não somente falam do Evangelho quando tem a oportunidade, mas que vivem o Evangelho. Muitas vezes, irmãos, o que é viver esse Evangelho? A palavra de Deus, principalmente nas cartas de Paulo, nos orienta o que é ser uma nova criatura. A questão do perdão. De certa forma, quando não perdoamos os nossos irmãos, nós estamos envergonhando o Evangelho. Mas existe este povo que Paulo estava no meio. Um povo que tinha convicção. Eu entrei nessa nova vida, eu estou com Jesus e não abro, vou viver segundo o padrão que Ele me ordena na sua palavra. Existe um padrão na palavra de Deus para aqueles que querem ser salvos. Muitas vezes, ao lermos versículos isolados, o justo viverá pela fé. Olha o que Romanos 2, capítulo 2 diz, no versículo 2: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. É obediência à lei de Deus, não aquela lei que foi transmitida por Moisés. Tanto que Paulo, ele fala aqui aos romanos, uma lei que vem do coração. Então existe um padrão, e nós devemos seguir o padrão daquele que nos alistou. Devemos entrar com os dois pés. Não devemos ficar em cima do muro, porque realmente a porta é estreita. Qual desses três tipos de pessoas se encaixa em nosso cristianismo? Será que envergonhamos o Evangelho? Será que temos vergonha do Evangelho? Ou somos semelhantes a Paulo? Não. Eu tenho orgulho desse Evangelho. É um Evangelho que salva, um Evangelho que transforma, é um Evangelho que liberta, é um Evangelho que traz vida. Lucas 9:26 assim diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, quando ele vier com sua glória, a glória de Deus Pai, se envergonhará de nós. Glória a Deus. Nos ajuda, Senhor. Precisamos, Senhor, da tua ajuda. Apocalipse 21,
versículo 8, diz assim: os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde enxofre. Esta é a segunda morte. Essa primeira palavra, covardes, ela é traduzida para infiel. Não é aquele covarde, aquele tímido, né? Mas ele também é traduzido como infiel. Ele é o oposto do que diz o versículo 7. O vencedor herdará tudo, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eu queria só ler um comentário de Graham Osborne, um dos maiores exegetas, sobre esse versículo. Mas o primeiro da lista, encontrado somente aqui, é digno de consideração especial. Deve ser seu aspecto adversativo pleno, e pode aquele que vencer. Embora o restante da lista descreva pessoas incrédulas e ímpias que eram inimigas do cristianismo, o primeiro termo provavelmente se refere àqueles na igreja que não perseveram e cedem diante das pressões do mundo, seja qual for a posição do intérprete acerca da salvação. Essas pessoas são as que se enquadram em algumas passagens sobre a apostasia. O leitor é desafiado a fazer uma escolha entre essas duas opções: vencer ou ser covarde e render-se ao pecado. Os que fazem a segunda escolha se unirão ao mundo incrédulo na condenação eterna. Eu queria só finalizar voltando ao livro de Hebreus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada a ti. Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Louvado seja Deus. Nosso Senhor Jesus suportou a vergonha. Que Ele seja nosso exemplo maior. Que não tenhamos vergonha desse Evangelho que nos alcançou. O Evangelho que nos trouxe uma nova vida. E hoje podemos falar que somos livres em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela boa notícia. Quando nós estávamos, Senhor Deus, fadados, Pai, à condenação, o Senhor enviou o Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, para nos livrar da ira e nos reconciliar contigo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai.
Que Teu Espírito Santo venha a cada dia nos encher cada vez mais da Tua graça, da Tua paz, da Tua misericórdia. Amém, amém e amém. Glória a Deus.